Fala galera, bora pra mais uma aula e hoje eu tô num cenário diferente aqui. Hoje eu vou bater um papo com um cara que é fera, amigo meu, parceiro aqui e que veio aqui para representar uma das empresas que tem o melhor, para mim a melhor renda fixa do Brasil hoje é essa que é a Inco. Quem segue aqui o canal sabe que eu falo deles, acho que desde 2021 mais ou menos, né? Já fazem alguns anos. Gosto demais. E eu resolvi ter esse bate-papo. A gente já gravou um vídeo parecido com esse há um ano e pouco mais ou menos. Mas eu resolvi atualizar porque de um ano pra cá já tem mais de 1 milhão de seguidores novos aqui no canal que talvez não saibam o que é a Inco e por que eu gosto tanto de investir nela. Então hoje vou bater um papo aqui com o Dani. Tudo beleza, Dani? Tudo ótimo, Duda. Sempre um prazer conversar com você. Muito legal. E dessa vez eu que vim pra BH, hein? Eu tive um evento aqui, né? Gravação. Aí falei, vou estar aí na tua casa. Já vamos aproveitar e pegar um estúdio aí pra gravar, né? É bom variar também, né, Duda? BH é gostoso também. É muito bom, mano. Nossa, muito legal. Então, pessoal, a ideia hoje é a gente bater esse papo. O Daniel é um dos sócios fundadores, né? Da Inco. Explicar o que é a Inco, quantos anos a Inco tem, se é uma instituição confiável, quantos clientes já tem, e depois a gente entrar numa parte mais técnica de como eu investir, qual que é que raio que é a Inco, né? Então, dá pra você começar aí dando um panorama pra gente, Dani? Claro, Duda, vamos lá. Só um ponto antes que acho legal falar, pessoal. Se você já conhece a Inco aqui, a gente vai trazer algumas informações novas, então não deixa de ver não, porque né? A gente vai trazer algumas informações, um pouco do panorama para 2025, falar um pouco também do tanto que as operações estão esgotando rápido, né? A gente sabe que isso está sendo um problema, muita gente não está conseguindo investir, né? Operações esgotando em segundos, então assim, fica aqui também para poder pegar essas informações tudo isso aí, né? Boa. Mas vamos lá, gente. Primeiro, de onde que surgiu a Inco, né? Assim, qual que foi essa ideia? A gente sempre pensou, pessoal, muito em como trazer acesso para os investidores comuns a oportunidades que antes só tinha para o grande investidor, para fundo e banco, né? Porque querendo ou não, pensa, Duda, assim, um investidor ali com R$500, R$1.000, R$5.000, ele não tem acesso às mesmas oportunidades que um fundo, que um banco, ou então que um grande investidor que vai entrar ali com 5 milhões, 10 milhões. E na época, assim, a ideia da Inco, a história, surgiu um pouco disso. Eu trabalhava no mercado imobiliário, né, como construtoras ali, e o que eu sentia na prática é que eu queria participar, queria investir naquele tipo de projeto e não conseguia, né? Poxa, para poder investir eu teria que colocar ali 1 milhão, R$500.000, o que fosse assim, um valor alto em um só projeto, e alocar tudo em um projeto só. Aquilo ali pra mim não fazia sentido, né? Eu gosto muito de diversificação, né? Até um ponto que a gente gosta de falar bastante. Sim. E aqui, na época, eu olhava aquilo e falava, poxa, eu quero participar, mas não quero, não tem esse dinheiro e também, mesmo se tivesse, não ia colocar esse dinheiro todo em um projeto. Então, isso foi o que aconteceu na época. Então, juntei com meus sócios e a gente teve a ideia de pensar assim, e se a gente juntar milhares de pessoas? Uma com R$500, outra com 5 mil, outra com 10 mil, outra com 100 mil, outra com 1 milhão. E essas pessoas juntas terem um poder financeiro maior e poderem participar ali de projetos, né? Conseguirem investir em construtoras e não só também no mercado imobiliário, né? Mas também de outros mercados, né? Então foi daí que surgiu a Inco. 2018, né? Foi 2018, Duda. A gente já tem aí mais 6 anos de operação completo já. Legal demais. Se você ainda não tem conta na Inco, abre pelo link aqui da descrição. E se você usar o cupom Primo Pobre, foi um benefício que a gente conseguiu lá com o pessoal da Inco para os seguidores aqui do canal. Se você usar, na hora de abrir tua conta, colocar o código lá Primo Pobre, você vai ter 1% do valor do seu primeiro investimento pago como bônus no final do prazo. É isso mesmo, né? Exatamente. Tá, então, um benefício aí. Você investiu uma grana, por ter colocado esse código na hora que você abriu a conta, 1% do valor que você investiu vai voltar como bônus para você. Então, além de uma rentabilidade muito boa, você ainda vai conseguir ter mais essa bonificação, essa graninha a mais, né? O que diferencia a Inco dessas plataformas que surgem por aí? Porque, assim, querendo ou não, toda área tem golpista. Não adianta, né? Esses dias eu tava vendo na TV um golpista lá no sul do Brasil que aplicou um golpe lá de milhões. Pensava, investe aqui no setor imobiliário e tal, que é muito bom, rentabilidade. Aí a galera foi lá, investiu, o cara sumiu com o dinheiro de todo mundo. O que diferencia a Inco de qualquer uma dessas plataformas de fundo de quintal que algum pilantra pode criar, por exemplo? Não, excelente pergunta, Duda. Isso aí é um ponto muito sério que acontece realmente no Brasil. E eu acho até bom ver as pessoas que estão mais desconfiadas, né? Porque tá acontecendo tanta coisa realmente ruim aí. Então, é muito importante esse ponto. Primeiro ponto, pessoal. A Inco é uma plataforma de investimentos regulada pelo Banco Central
e pela CVM. Então a gente tem ali, teve todo um processo ali de autorização, né? A gente tem toda uma regulação e toda uma atuação, limites do que a gente pode e o que a gente não pode fazer. Tá. Então assim, sempre que você for investir através da Inco, ou então qualquer outra plataforma, primeiro passo que você tem que fazer é regulado? É uma coisa autorizada? Então esse é o primeiro passo, não só na Inco, como em qualquer outro mercado quando a pessoa vai buscar. Segundo ponto, pessoal, quando você olha a Inco, então qualquer outra plataforma, é muito importante entender qual que é o histórico, né? Essa empresa, o que ela já fez, né? Quem são essas pessoas? Nunca vi na vida, de repente tá todo mundo falando. É meio esquisito, né? Quando surge uma empresa que você nunca tinha ouvido falar e não sabe de nada. Exato. Né? Tem umas coisas que surgem aí que você olha na cara e você fala, poxa, isso é bom demais pra ser verdade. Tem gente que solta coisa ali de 20% ao mês. Umas coisas assim que você fala, gente, isso aqui não faz sentido. Mas a Inco, acho que é importante falar, pessoal, assim, o histórico, né? A gente tá aqui, já tá trabalhando desde 2018 com essa atuação, fora o histórico de antes, né? Que a gente também atuava no mercado imobiliário. E a Inco já fez aqui, Duda, a gente já fez mais de 1.000 operações. A gente já tá batendo agora 800 milhões de reais transacionados através da nossa plataforma. Caramba, quase um bi, hein? Ano que vem, assim, no início do ano, a gente já deve bater essa marca aí importante, né? De um bi. E a gente já tá batendo também 300 mil clientes ativos na plataforma, né? Que fizeram cadastro. Então, assim, de fato, assim, é uma plataforma que já tem um histórico legal, que já tem uma atuação grande. Né? Então, assim, acho que o grande diferencial, primeiro ponto para poder pessoa que não conhece, é isso. E o terceiro ponto é em relação de ver, de fato, o histórico, né? Assim, esse tanto de cliente, esse tanto de operação, qual foi o histórico? Como é que foi? Tá tendo sucesso? Não tá tendo? Tá tendo problema? Tem muita plataforma que lança projetos. É o que mais tem, Duda, assim, é que a gente recebe projetos ali querendo captar todos os dias. Mas a gente tem que ter um filtro muito forte do que é lançado, porque senão você coloca ali construtoras ruins ou empresas de outros mercados aí também que não fazem sentido lançar ali, porque vai ter risco e se você fizer um filtro ruim, o que vai acontecer? A inadimplência vai ser muito alta. Então, assim, todo investimento ali, fora ali de CDB com garantia de FGC, é uma forma interessante de diversificar a carteira, mas é muito importante que o investidor esteja atento e busque investir nas plataformas corretas, né? Isso que é importante. Tá, então vamos lá. A Inco foi criada em 2018, já tem quase 300 mil clientes. É uma instituição regulada pelo Banco Central e pela CVM. E isso é uma coisa que a gente pode confirmar lá no site do Banco Central? Sim. Uma coisa é eu falar, mas cadê? Quem falou que é mesmo, sim, né? Sim. Tanto no site do Banco Central como da CVM é possível pesquisar lá nas instituições. Vou tentar colocar na tela aí na hora da edição, então colocar lá. Então, galera, isso é muito importante. Tem investimentos muito bons, só que vê se é regulado, né? Se a gente for pensar aqui simplificando, o Banco Central e a CVM são os delegados desse mundo das finanças, de investimento e tal. Eles que fiscalizam para ver se alguma empresa é confiável, tá tudo certinho, tem documentação e tá cumprindo aquilo que promete. Se você investe num lugar que não é regulado, aí o risco é muito maior e tem uma alta chance. E, inclusive, foi um trampo do caramba vocês conseguirem virar uma instituição financeira, porque tem muita exigência para você conseguir ter a aprovação deles, né? No Banco Central. Não é, além do trabalho para fazer, né, que realmente é um processo grande, muita coisa tem que ter de exigência. Eles não aceitam qualquer empresa, né? Eles têm que ter estrutura, eles avaliam sócios, eles avaliam qual a experiência, tem que ter já um capital, a empresa ali colocada no Banco Central. Então, assim, não é qualquer empresa que é aprovada, né? A Inco hoje ela é uma CEP, né? Uma instituição financeira regulada pelo Banco Central, e a gente também tem atuação na CVM como plataforma de investimento participativo, na CVM 88, que é a regulação. A gente coloca ali o site pro pessoal. Mas, basicamente, é isso, assim, tipo, para poder conseguir esse tipo de regulação, é difícil e ela coloca as regras. Então, por exemplo, o que você pode falar, o que você não pode falar, quais informações tem que trazer para o investidor. A Inco, a gente, por natureza, a gente é muito preocupado com a transparência e também trazer a informação do investidor de forma mais clara possível. Mas, então, assim, independente da Inco, você ter ali a regulação te ajuda você a buscar empresas que são sérias e que vão atuar dentro dos limites ali que foram feitos para poder trazer as informações corretas para o investidor. Tá, e é interessante que, assim, a Inco, a gente já vamos explicar aqui na prática como que a Inco faz, né? Mas a Inco já teve mais de 800 milhões de reais em captação e desses 800 milhões, muitas delas já acabaram, já foram 100% devolvidas com... Eu já fiz vários stories, inclusive no meu Instagram, falando, ó, aqui, galera, mais um investimento que eu fiz na Inco, consegui aqui, ó, investir tal, tinha uma rentabilidade equivalente a mais ou menos 18%, durava 12 meses...
Acabaram os 12 meses, está aqui, quitado, pagou tudo com a rentabilidade prometida. Então, tem a ver com aquilo que você estava falando, né? Às vezes chega uma empresa falando, aqui é 20%. Peraí, mas vocês já fizeram alguma coisa que deu certo, vocês pagaram e tem gente para comprovar isso, né? E no caso da Inco, desses 800 milhões com certeza já finalizaram o prazo, já devolveram e tá todo mundo satisfeito e viu que funcionou, né? Já tá quase batendo 500 milhões de retorno já. Mais da metade então, né? Porque tem muita coisa, cresceu muito nos últimos meses a Inco também, né? Exato. E tem muito que não acabou o prazo ainda, né? Exatamente. Tá, mas legal. Então, ó, mais de 500 milhões de reais aí de gente que investiu na Inco, já acabou o prazo e já foi devolvido tudo com a rentabilidade prometida. Então isso é muito bacana. Aí uma outra coisa, galera, dá uma olhada. Eu vou falar. Quem eu conheço que não gosta da Inco? Quem ainda não tem conta lá e não investe. Pode ver, gente. Quando eu posto vídeo aqui no canal, os haters é sempre gente que não sabe nada sobre a Inco. Isso aí tá com cara de golpe. Isso aí tá com cara esquisito. Ah, o primo pobre já se vendeu, não sei o que lá. Agora, olha os comentários de quem já tem conta e já investe lá. Não tem ninguém que não goste. Dos próprios seguidores do canal. Aqui é fogo, né? Normalmente tem mais gente pra reclamar que não sabe nada e que fala asneira do que gente que tá gostando. Não preciso comentar. Eu tô gostando, vou guardar pra mim mesmo, né? Quem já tá investindo na Inco só tem uma reclamação, que é como acaba rápido, e a gente vai falar sobre isso também. Mas de resto, cara, amo. Eu nunca tive problema nenhum com a Inco e são rentabilidades muito boas. Mas aí, Dani, vamos lá. Trazendo pra prática. Como você comentou, a Inco hoje tem outras áreas, mas a princípio trabalha na área de imobiliária, setor imobiliário. Então, uma construtora, ela vai construir um prédio. Ela vai precisar de, sei lá, 5 milhões. Antigamente, ela chegava num milionário. Antigamente não, até hoje acontece isso, na verdade, né? Muitas. Ela chega num cara super rico e fala, fulano, eu preciso aqui de 5 milhões... E se você investir aqui esses 5 milhões, depois eu te dou uma rentabilidade de, sei lá, 20%, que é super alta. Isso acontecia e acontece até hoje. A Inco chegou para tornar isso acessível para quem tem menos grana, porque se a construtora precisa de 5 milhões, vocês vão juntar um monte de gente, por isso, né, inclusive nem falamos, né? Inco, investimento coletivo. Exato, né? exato. Vai juntar um monte de gente que vai dar 500, 1.000, 10 mil, 50 mil, 800 reais. Junta-se os 5 milhões. Essa grana vai para a construtora vai construir o prédio, empreendimento, shopping, sei lá o que quer que seja. Depois eles devolvem a grana com a rentabilidade prometida. É mais ou menos isso, assim que funciona. Exatamente, Duda. Assim, o nosso processo é basicamente a conexão de milhares de investidores nas empresas. Igual você falou, né? Realmente as construtoras, elas conseguem crédito, né? Elas precisam de crédito, na verdade, por quê? Pensa o mercado, pensa qual que é a atuação de uma construtora. Ela pega um terreno que não tinha nada. Ela vai ter que pegar, fazer todo o investimento ali, terraplenagem, construção daquele edifício, fazer tudo aquilo ali, marketing, etc. Vai fazer as vendas e vai receber ao longo do projeto e muitas vezes muito no final, na entrega das chaves. Tá. Então, é um fluxo de caixa que as empresas precisam de ter aporte, precisam de ter financiamento. Então, como que as empresas pegam financiamento? Elas ou vão ali em bancos ou fundos, ou antigamente, realmente, com grandes investidores que aportavam ali no projeto, e até mesmo também colocando a opção de pegar imóvel na planta, né? Que o investidor entra comprando aquele imóvel, na prática não deixa de ser um investimento na construtora. Então, assim, a Inco que ela fez foi basicamente democratizar isso. A gente faz com que o investidor consiga fazer o papel do banco. Então, antes, você tinha a empresa, você tinha os investidores e você tinha o banco no meio. O que acontecia na prática? O investidor deixava o dinheiro no banco. O banco paga o investidor pouco, uma taxa pequena ali, o valor de um CDB é 100% de CDI. E o banco empresta para a empresa com uma taxa muito mais alta. E fica com lucro todo. E fica com lucro para ela. Então, o que o banco está fazendo? Assim que o banco ganha dinheiro, o banco está usando o dinheiro do investidor para financiar as empresas. Tá. E está pagando para o investidor uma taxa pequena e cobrando uma taxa muito cara das empresas. A ideia da Inco foi justamente isso. Cortar o banco ali como intermediário. Corta o banco, junta os investidores aqui para poder fazer. Porque o banco ele consegue fazer justamente isso, porque ele tem a união desse dinheiro todo como banco. Então, essa foi a ideia da Inco. Essa que é a mágica que o pessoal fala assim, nossa, mas qual que é a mágica, né? Como que vocês conseguem 20% ao ano de rentabilidade? Não tem mágica. Isso, na prática, realmente
é uma coisa que sempre existiu, mas que antes estava com o banco ou então só com os grandes investidores. Tá. Então, assim, o que a gente fala que a grande vantagem da Inco pro lado do investidor é que ele tem acesso realmente a esse tipo de investimento, mesmo com um valor menor. Ele pode fazer isso com R$500, com R$1.000. E o legal, Duda, é que ele consegue diversificar. Então, igual o cara que a gente falou do exemplo de comprar um imóvel na planta. Poxa, ele pode fazer isso, pode ser um bom investimento. Claro que tem vários pontos aí que a pessoa tem que analisar, saber avaliar a construtora. Muitas vezes não tem acesso a todas as informações, então pode ser um investimento arriscado. Mas o principal ponto é que quando ele faz um investimento desse, ele tem que colocar muito dinheiro em um lugar só. Uhum. Na Inco, vamos supor que o investidor tem 500 mil para poder investir, ele pode pegar esses 500 mil e diversificar em 100 projetos. Tá. Então, ele reduz muito o risco dele. Assim, a gente tem aqui na Inco tanto investidores pequenos, que entram ali com R$500, R$1.000, como a gente tem investidor que já investiu aqui na plataforma mais de 10 milhões de reais. Caramba. Só que investiu 10 milhões pulverizado em 200, 300 projetos. Tá, entendi. E um ponto legal é falar assim, né? Galera, quanto mais rico você é, mais você se dá bem na vida. Não adianta. É triste isso, mas é uma realidade, né? Quanto mais dinheiro você tem, mais os bancos vão te dar condições melhores. Então, assim, você acha que o rico tem esse mesmo CDB que a gente tem acesso? Nada. É muito mais. Por quê? Porque o banco, ele quer ter cliente multimilionário lá. Então, o banco X vai oferecer uma rentabilidade muito maior do que o banco Y para que esse milionário se torne um cliente lá. Então, quanto mais rico você é, maior as rentabilidades que você consegue. E aí, com esse negócio da Inco, ela junta pessoas que não são multimilionárias, junta milhões e aí consegue ter essas rentabilidades mais altas. Então, sim, e você fala muito sobre isso. É bom você ter o pé atrás com muita coisa. Isso é coisa de gente inteligente. Tonto é quem acredita em tudo, né? No livro do Napoleão Hill, lá, O Mais Esperto que o Diabo, ele fala, né, que o cara que tá mais fadado a ser pobre e lascado é o alienado, que é a pessoa que não tem opinião pra nada, que acredita em tudo que ela ouve. Então, só de você começar a ter... Opa, peraí. Será que isso aqui é golpe? Você já é inteligente, só de questionar. Só que aí, o burro é a pessoa que acha que tudo é golpe e não estuda. Peraí, a Inco tá pagando 20%. Vamos analisar. 6 anos de mercado, nota ótima no Reclame Aqui. Todo mundo que tem conta lá ama. Tem pouquíssimos casos de atraso e vamos falar sobre isso. É uma instituição regulada pelo Banco Central, coisa que a maioria não é. Ela é regulada pela CVM, ela tem todo um histórico, ela tem bons sócios, tem bons investidores, nomes grandes por trás da Inco. Então, você começa a colocar ponto ali para pensar. Será que é bom ou não? Você tem que ter critério. Tonto é a pessoa que acha que tudo é golpe, mas não analisa para ver se é golpe mesmo ou não. Tem investimentos muito bons no mercado. Você tem que questionar. Só que também não adianta só questionar e sair por aí cagando pela boca, né? Escrevendo comentário idiota, sendo que você é leigo. Estude para ver se tem fundamento que a plataforma lá tá falando, né? Eu nem gosto de falar a verdade, nem gosto muito de falar plataforma. Eu prefiro falar que a Inco é uma instituição financeira, porque é, Sim. né? Porque plataforma você vê sendo lançado o tempo todo. Você vê a plataforma lá do jogador de futebol, eu já fico um pé atrás. Parece que quando tem jogador de futebol, eu fico mais pé atrás ainda, né? Que pensa num pouco e fala asneira, né? Mas a Inco é uma instituição financeira regulada pelo Banco Central. Então, tem essa rentabilidade. Aí, vamos lá, Dani. Quais são os riscos de investir, né, na Inco? Porque depois eu quero voltar nesse papo de diversificação, que é muito importante. Qual que é o risco de investir nisso aí? Bacana. Duda, o risco que você tem ao investir através da Inco é um risco de crédito, né? Acho que é um ponto bem legal de esclarecer pro pessoal. Quando você investe através da Inco, você está investindo realmente através da Inco, né? A Inco é o ambiente, o investidor não investe na Inco. A Inco é o ambiente. Boa. Igual, por exemplo... É um intermediário. É um intermediário. Uhum. Igual você tem uma corretora. Você vai investir, por exemplo, numa ação da empresa X através da corretora. Você não está investindo na empresa X. Usando ela para investir lá, tá. Que essa é uma pergunta que o pessoal fala, poxa, mas se a Inco quebrar? Mas primeiro, graças a Deus, a Inco tá bem, tá tudo ótimo, mas o risco seu não é o risco Inco. O risco da Inco, o risco seu é o risco do projeto. Igual se você investir através da corretora A na ação X, o seu risco é da ação X, não é o da corretora. Então esse é o primeiro ponto que eu acho importante deixar claro. Então, qual que é o risco? O risco que o investidor está tendo é o risco de cada projeto que ele está investindo. Da construtora, no caso. Exato. Ele está emprestando. Na prática, o que ele está fazendo? Ele está emprestando um dinheiro para uma construtora. Uhum. Então, a construtora está pegando aquele dinheiro e fazendo um projeto. Onde que o investidor vai ganhar dinheiro?
A consultora vai fazer o projeto, vai ganhar dinheiro e vai ter dinheiro para poder pagar o investidor. Tá. Qual que é o risco que o investidor tem? O risco é, imagina se a construtora nesse projeto ali calculou errado, a construtora teve um problema, teve uma pandemia, sabe? Uma coisa assim que pode acontecer, e aquela construtora teve um problema e foi com o fluxo de caixa apertado. Pode ser que a construtora não tenha dinheiro para conseguir pagar o investidor. Tá. Então, esse é o risco. O risco é um risco de crédito, né? Igual quando você faz qualquer investimento, até através da XP, por exemplo, ou qualquer corretora, você está comprando um CRI. Quando você compra um CRI, é similar ao que a gente está fazendo. A gente, inclusive, tem o CRI, né? A gente pode explicar para o pessoal que foi uma grande novidade. Que é uma alta rentabilidade, né? Top. Uma grande novidade. Acabou em 30 segundos o negócio quando lançar. Até eu fiquei de fora da primeira, mas a segunda eu consegui. Tá chegando novos aí. De dar um spoiler depois. Tá, então, aí tem o risco de crédito, então. Exato. Só que aí, a Inco, no caso, tem uma equipe que vai fazer análise para ver se a construtora é confiável ou não antes de lançar lá. Exatamente. Acho que esse é um ponto que é bem legal, pessoal, até para poder as pessoas entenderem. Quando você investe no mercado imobiliário, a gente estava conversando isso aqui agora mais cedo, né? O mercado imobiliário não é para amador. Assim, ele não é um mercado assim. Muita gente acha, apesar de sim terem excelentes oportunidades, ele não é um mercado que foi feito para amador. Por isso que a gente vê tantos casos, pessoal, de pessoas tipo assim, poxa, eu comprei um apartamento na planta e a consultora quebrou. Então, assim, é um mercado que realmente tem que investir nas empresas certas. Investir em empresas que são ruins é altíssimo risco. Então, o que acontece? O primeiro ponto, pessoal, como que a gente faz aqui? A gente tem uma equipe, sim, uma equipe de análise de crédito que faz uma seleção das empresas. Então, todo dia, Duda, chegam aqui, centenas de empresas batendo na porta querendo captar. Tá. A gente nega, mais de 90%. Além disso, a gente também vê as empresas que a gente fala, as empresas têm cara de ser boas, estão fazendo bons projetos. A gente bate na porta das consultoras tentando falar assim, apresentando a solução e trazendo ela para cá. Tá. Então, a gente faz as duas vias, tanto a empresa chegando, como a gente indo atrás da empresa. A partir dali, a gente pede uma série de documentações da empresa. Então, a gente quer primeiro avaliar. São basicamente 3 pontos principais. O sócio da empresa. Então, a gente quer saber quem são aqueles sócios. A gente pede o imposto de renda deles, a gente tenta entender qual que é a estrutura deles, quem são aqueles caras, qual que é a experiência deles, o que eles já fizeram. Segundo ponto, empresa. A gente quer entender a saúde financeira da empresa inteira. Então, a gente vai fazer ali toda a análise do balanço da empresa, demonstrações financeiras. Vamos jogar aquilo em vários softwares ali que a gente consegue ver se a empresa tem dívida, se tem alguma negativação. Então, a gente consegue ver tudo aquilo ali. A gente faz análise também de compliance da empresa para a gente ver, tem processos? Tem alguma coisa? O sócio está envolvido em algum crime, algum escândalo? Então, a gente já corta ali muita coisa. E terceiro ponto é a análise do projeto das garantias. Então, a gente quer entender como é que está esse projeto. Esse projeto está em que fase? Um projeto já está aprovado da prefeitura? Ele tem registro de incorporação? Ele tem patrimônio de afetação? Eu não vou nem entrar aqui nesse mérito do que é isso, pessoal. Mais técnico, né? São termos técnicos, mas são coisas que são fundamentais. Se você vai comprar um apartamento na planta sem saber o que é um patrimônio de afetação, não compre, porque é um risco. Se você comprar um apartamento de uma consultora que não tem patrimônio de afetação, e da consultora quebrar e o patrimônio está ali e ser usado para outra coisa. Então, assim, eu não vamos entrar aqui em termos técnicos, mas assim, o que eu estou querendo dizer com isso? É um mercado que é importante ter uma análise técnica. É muito importante ter uma equipe que vai conseguir fazer essa análise total. Então, assim, a gente tem essa equipe que faz essa seleção e a partir disso a gente consegue definir, essa empresa, ela faz sentido lançar na plataforma ou não. E depois disso, Duda, a gente ainda classifica ali de acordo com o grau de risco, que é o que fica no aplicativo. Porque, querendo ou não, vão ter construtoras e garantias diferentes. Tá. Então, imagina, por exemplo, até mesmo a consultora. Imagina uma mesma consultora com as mesmas garantias, mas um projeto que já está 100% lançado, performado, com 100% de vendas, e um outro que está, por exemplo, no início, acabou de lançar. Sim. Riscos diferentes. Então a gente faz não é que análise. É ruim, é que é menos melhor, né? A gente faz a análise e classifica para o investidor qual que é o grau de risco. Porque ruim vocês nunca vão pôr. Mesmo que seja um grau de risco que é A, B, C, D, E, né? Mesmo que vocês coloquem um que é grau de risco E, quer dizer que tem mais risco e não que é uma empresa ruim. Porque se é ruim, vocês já não vão pôr lá de qualquer forma. Exato. Né? A gente já tem um filtro que já corta assim 90%. Tá. Quando é um grau de risco é uma operação que naturalmente ela tem mais risco, sim. Porque a gente até... As que a gente lançou de grau de risco foram pouquíssimas. A gente colocou lá bem claro. Eu lembro de alguma que foi... Foi muito pouco. A gente lançou na história, foram acho que 4 operações de risco E. Tá. Eram operações que a gente até colocou ela como uma classe de crédito estressado. O que a gente fala, Duda? É muito uma questão de risco-retorno. Então, assim, naturalmente, uma operação de grau de risco ela é uma operação que tem um risco muito maior do que uma operação de risco A, B, C. Mas, naturalmente, o retorno dela é muito maior. Então, uma operação de 30% ao ano de rentabilidade. Tá. Assim, isso quando a Selic estava mais baixa. Agora, por exemplo, se você lançar, seria de 35% ao ano. Caramba. Então, assim, é aquilo.
é para algum perfil de investidor. Igual existem fundos, fundos grandes aí de corretoras que focam justamente nesse tipo de ativo, que são créditos estressados, que são ativos que vão ter uma altíssima rentabilidade. Então, assim, é um perfil. Mas a gente consegue trazer de tudo. Por isso é o que a gente fala da Inco. Assim, a Inco foi feita, pessoal, para trazer operações para todo tipo de investidor. Tanto ali operações para, por exemplo, quem quer prazos mais longos, vão ter operações de prazos mais longos. Quer operações de prazos mais curtos, vão ter operações de prazos mais curtos. Grau de risco mais alto, grau de risco mais baixo. Operações que pagam tudo ao final, operações que pagam tudo, que pagam mês a mês. Então, assim, a nossa ideia era justamente essa. Ter vários tipos de operação diferentes para poder ter todo o perfil de investidor, operações para ele aqui na plataforma. Tá, e acho legal também a gente lembrar, né, que assim, não tem cobertura do FGC. Não tem. Não tem cobertura do FGC. Isso é um problema? É um problema, mas se você está totalmente refém do FGC, você nunca vai investir em ações, você nunca vai investir em fundos imobiliários, Exato. Você nunca vai investir em CRI, CRA, você nunca vai investir em criptomoeda, você nunca vai investir em imóveis. Se você só quer colocar teu dinheiro onde tem FGC, eu acho muito bom. FGC, amo, acho top. Só que lembra que esses outros investimentos que a gente falou são formas de você diversificar o seu patrimônio para você ter uma rentabilidade melhor. Você não vai achar um CDB que paga 20% ao ano, né? Assim como não vai ter um LCI que paga 100% ao ano, como algumas ações da Bolsa de Valores no ano passado pagaram, né? Então isso é o que a gente chama de prêmio de risco. Se você quer ter um retorno maior, você vai ter que ter um risco maior. Só que isso é legal e é uma coisa que a gente sempre, todo vídeo eu falo isso, galera. Eu amo a Inco? Amo! Gosto demais. Já tive algum problema com a Inco? Nunca! Me pagou tudo perfeitamente bem? Pagou. Eu boto mais do que 15% do meu patrimônio lá? Não. Não. E a gente é muito alinhado com isso. E eles que são donos da plataforma, eles falam, cara, a Inco é para você colocar uma parte do seu patrimônio lá. Por quê? Porque tem mais risco. Nem eu coloco todo o meu dinheiro na Inco. Que é o dono do negócio. Né? Então eu acho muito legal a gente entender que é para colocar uma parte. Por exemplo, no ano passado, eu tive 11 investimentos. Eu fiz 11 investimentos em ofertas na Inco. A minha rentabilidade foi de 19,49% ao ano. Cara, qual renda fixa com a FGC vai me pagar isso? Nenhuma, né? Então eu coloco uma parte. Eu tenho um perfil, né, que eu gosto de ter 50% do que eu tenho na renda fixa. Eu gosto, é o meu perfil. Tem gente que é mais arrojado, mais agressivo, né? Eu gosto de ter meus 50% ali num tesouro direto, que não tem FGC, mas é super seguro, num CDB, num LCI, num LCA. 15% do que eu tenho, eu boto na Inco. Então, a ideia da Inco é você colocar uma parte lá e, como você falou, dá pra gente diversificar dentro da própria Inco. Exatamente. Não é tipo assim, faz de conta que eu tenho um patrimônio de 10 mil. Quanto seria 15% disso? 1.500. Eu não preciso botar 1.500 numa única oferta da Inco. Eu posso colocar 500 num empreendimento da consultora X, 500 na da Y e 500 na da outra. Assim eu tô diversificando minha carteira, tendo uma parte na Inco, e dentro da Inco eu também tô diversificando em 3 projetos diferentes, que querendo ou não, reduz ainda mais o meu risco. Só que pensando nos problemas que a Inco já teve, você tem ideia de quantas ofertas vocês já lançaram e quantas tiveram problema ou estão com algum problema hoje? Legal. Que pode acontecer, né? Não, é excelente. Assim, acho que só um ponto que eu acho bacana reforçar é isso que você falou da diversificação. Isso eu acho que é fundamental. Assim, muita gente acha que é tudo 880, né? Assim, não é. E a beleza do investimento é justamente você usar isso para poder aumentar a sua rentabilidade e também se proteger. Então, por exemplo, quando você vai montar uma carteira global, assim, o investidor está montando uma carteira global, ele tem que pensar de pegar ativos diferentes que vão se comportar de forma diferente. Então, poxa, você vai investir tudo em bolsa? Beleza, se a bolsa foi muito bem, vai muito bom. E se a bolsa for, por exemplo, igual esse ano, esse ano que a bolsa está caindo, e aí? O investidor vai ter a carteira toda caindo? Se o investidor investe tudo em renda fixa, beleza, ele vai estar com mais seguro, mas ao mesmo tempo vai estar, querendo ou não, com rentabilidade muito menor. Ao mesmo tempo, dentro da própria renda fixa, é bem interessante investir, por exemplo, pegar uma parte com IPCA, que vai estar se protegendo da inflação. Então, a inflação subindo, legal, vai estar protegido ali. Vou pegar uma parte pré-fixada e outra parte pós-fixada com CDI. Então, assim,
Essa é a beleza. E a Inca é justamente o que você falou. Você pegar ali um percentual da sua carteira, colocar ali, seja 15%, 20%, dependendo do perfil do investidor, ele vai colocar o que ele quiser, um percentual e diversificar em várias. E o legal é, as operações vão pagando, tem muitas que são pagamentos mensais. Eu, pessoalmente, eu gosto muito das que são de pagamentos mensais, parcelas amortizadas. É até mais seguro, né? Querendo ou não, né? Risco é menor, vai tendo uma liquidez maior, e com isso eu vou reinvestindo, tudo que vai caindo ali, eu vou investindo em vários projetos. Então muita gente fica naquela, poxa, eu preciso investir todo mês naquele projeto. Não, é um investimento, cada investimento na Inca é um investimento só. Então ele vai fazer um investimento aqui, outro ali, outro ali. Só que esses investimentos vão pagando e ele pode ir juntando aquilo ali e reinvestindo em novos projetos e conseguindo diversificar cada vez mais. Foi o que eu fiz, né? Eu investi um percentual da minha carteira e investi em praticamente todas as operações que foram lançadas um pouquinho. E fui diversificando. Com isso, pensando aí nos últimos 6 anos, a minha carteira, Duda, rendeu uma média, carteira Inco, de CDI mais 6, líquido. Assim, tipo, então é realmente muito legal, porque antes, lá atrás, a gente tinha uma rentabilidade de CDI mais 10, CDI mais 11, quando a Selic estava muito baixa. Aí foi aumentando. Então, assim, a gente conseguiu ter uma rentabilidade muito legal. Sobre a questão do percentual ali de sucesso de operações em atraso. A gente já lançou mais de 1.000 operações, Duda. Dessas 1.000 operações, hoje a gente tem um número de 2,7% que estão, dos que venceram, que estão em atraso. Dois pontos que são importantes falar. Primeiro, foi que a Inco mudou bastante do início até o que é hoje. Então, a maioria desses 2,7% são operações de 2021. Que tem dois grandes pontos aí que são importantes falar. Primeiro, pandemia. Então, assim, naquela época, se a gente pegar, por exemplo, fundo imobiliário, ações, tudo caiu muito. Porque realmente o mercado inteiro sentiu. Foi uma coisa completamente inesperada. Os materiais de construção, Duda, naquele ano subiram, assim, explodiram o preço. Então as construtoras, no geral, sentiram muito. O mercado inteiro sentiu aquele aumento de preço, porque subiu aquilo ali e ele não conseguiu passar aquilo ali para poder as pessoas comprarem. Não tinha como. E fora aquilo, os juros a pessoa estava naquela época com juros de 2%, 3%, depois o juro subiu para 12, 13. Então, assim, isso fez realmente um impacto muito grande. Então, esse é o primeiro ponto. A grande maioria desses 2,7%, que ainda é um percentual pequeno, está nesse período de 2021. Segundo ponto que é importante falar, Duda. A Inca em 2022 foi quando a gente foi aprovado para ser instituição financeira mesmo do Banco Central. Antes, a gente atuava como correspondente bancário de uma outra instituição. A partir dali, as operações mudaram completamente. A gente pôde estruturar, Duda, um negócio que chama garantia real. O que é a garantia real? É quando você consegue botar um bem em garantia. Esse bem pode ser um terreno, pode ser cota da empresa, pode ser recebível que aquela empresa tem. Então a gente conseguiu colocar uma garantia muito mais sólida a partir de 2022. Desde ali, das operações com garantia real, nenhuma está inadimplente. Todas, 100% foram pagas em dia. Peraí, a garantia real, então, vê se é isso. A construtora chega para a Inco e fala: "Ei, Inco, eu preciso de 10 milhões. Aí a Inco vai começar a lançar as ofertas e os 300 mil clientes vão começar a investir. Só que aí quando tem garantia real, é como se vocês falassem para a construtora: beleza, só que eu preciso que você deixe algum bem como garantia, porque se vocês não pagarem os investidores, vocês vão ter que dar esse terreno, esse imóvel, essa cota para pagar os investidores." Seria tipo isso? Exatamente isso. Isso pode ser tanto... Que é tipo um FGC, não é FGC, mas seria um negócio que traz uma garantia mais pro investidor. Tipo, não tem FGC, mas em compensação, eu sei que se eu tô investindo ali e os caras não pagar, a justiça vai pegar os bens daquela construtora, que tem que seja escritos no contrato, acredito eu, né? E se eles não pagarem, a justiça pode tomar o imóvel dela ou os bens para pagar os investidores. É mais ou menos isso. Antes, porque existem 2 tipos de garantia no direito como um todo, né? Brasil, existem garantias pessoais e garantias reais. Garantia pessoal é quando você, por exemplo, você está fazendo uma operação, aí o Duda é o avalista. Beleza, se o Duda é o avalista, o que significa? Que você pode ser executado na justiça para poder você pagar aquela dívida. Eu que me lasco. E como que seria isso? Se o Duda foi executado, a justiça vai buscar bem seu ali que ele possa penhorar, vai fazer bloqueio de contas. Isso é o que a gente já tinha. Isso a gente sempre trabalhou dessa forma. A gente sempre teve garantias pessoais, sempre os sócios foram garantidores, etc. Agora,
Garantia real é quando um bem, de fato, é colocado em garantia e é alienado. Então, ele já é passado pro nome ali como garantia. Então, é mais rápido. Não dá pro cara sumir com o negócio, Não dá. Aquilo tá em cartório. Já tá em cartório, aquilo ali, como aquele bem tá alienado. Ele não pode vender. Aquele bem, por exemplo, se é um imóvel, fica alienado. Tá. Então, claro, falar assim, poxa, é um FGC? Não é um FGC. É um processo que, mesmo se acontece uma inadimplência, existe um processo de execução, mas, naturalmente, com a garantia real, a chance de sucesso na execução é muito maior, a velocidade de sucesso também é muito maior. Então, assim, quando a gente partir dali que a gente começou a colocar, nenhum caso a gente teve casos... Em 2022. 2022. Tá. E de lá pra cá já foram mais de 800 operações, que a maioria das operações... Caramba. Todas estão em dia. A gente teve casos de construtora que teve, por exemplo... Tem uma, por exemplo, que atrasou, que tem garantia real, e aí o que aconteceu? A gente fez o acordo com ela, e ela tá pagando com multa e juros, e tá pagando agora, vai quitar a última parcela agora em dezembro. A garantia real, ela ajuda muito nisso, porque a construtora pensa, poxa, se eu não pagar... Tô na roça. Aquele imóvel ali vai ficar muito mais caro para mim. Então, peraí. Então, eles se apertam ali para pagar direito. Exato. Tá. Então, a garantia ela ajuda muito nisso, para poder gerar uma necessidade da empresa de resolver aquele problema. Então, nenhum caso com garantia teve. Desde 2022, a gente tem um caso só que está na justiça, que, que teve problema, que é uma operação de risco que a gente está cobrando a empresa e também uma afiançadora que era garantidora. A gente está cobrando essas duas empresas na justiça. E lembrando que a própria INCO começa todo esse processo aí, né? Se atrasar, o que eu faço? Eu vou para um advogado? Não, a própria INCO tem um departamento jurídico que vai pressionar a empresa lá para pagar, né? Excelente, Duda. A gente tem basicamente todo o acompanhamento da operação. Então, desde o início, a gente faz, igual a gente falou, a gente faz análise de crédito, faz tudo aquilo ali. Depois, todo mês a gente está acompanhando. Por isso até que a gente gosta muito de pagamento mensal, que a gente vai vendo aquilo ali, está acontecendo, como é que tá fluindo aquilo ali, vai acompanhando os recebíveis daquela empresa, que a maioria das operações com garantia real são recebíveis, né? Que, por exemplo, a construtora lançou um condomínio de casas. Os clientes têm que pagar aquilo ali todo mês, uma parcela. Esses recebíveis são dados em garantia. Então a gente vai vendo aqueles recebíveis caindo e mantendo sempre aquilo ali sendo controlado, vendo se a empresa está mantendo aquilo ali certinho. Boa. E basicamente, então assim, a gente acompanha esse mês a mês e se atrasa, o primeiro passo é, poxa, vamos conversar com o consultor, o que aconteceu? Ter que entrar na justiça, Duda, sempre não é uma coisa... É o pior caso. Então a gente tem que tentar conversar com a empresa, entender o que aconteceu. Às vezes a gente faz um acordo, poxa, não, peraí, vamos dar 2, 3 meses, você consegue quitar? Aí a gente assina um termo com ela, aí ela paga ali com multa e com juros. Claro que também, nesses casos, acaba sendo, quando paga certinho, acaba sendo até bom, que a rentabilidade sobe ainda mais. Sim. E aí, caso não aconteça, aí sim, aí vai para a justiça. Aí a própria INCO tem um departamento que faz esse acompanhamento e a gente contrata um escritório parceiro especialista disso para poder fazer essa execução. A gente acompanha aquilo e envia para o investidor todo mês detalhado. E a própria INCO, Duda, que banca esses custos da execução, e a gente só é reembolsado no caso do sucesso. Então, assim, recuperou valores? Beleza, reembolsa os custos, depois vai enviando para os investidores. Tá. O investidor não tem que chegar, nossa, deu um problema, vou ter que me virar para contratar um advogado para poder pagar os custos. Não, a INCO vai fazer tudo isso e vai enviar para o próprio aplicativo relatórios mensais com o andamento da execução. Lembra, galera, é sempre bom falar aqui. Isso está de acordo com o seu perfil de investidor? Duda, eu não quero nunca estar disposto a correr risco nenhum. Então, você não pode fazer nada na vida, na verdade. Mas se você é uma pessoa extremamente conservadora, arroz com feijão, CDB, LCI, tesouro direto. Se você já tá querendo, já juntei uma grana aqui, tem uma parte do meu patrimônio que eu tô querendo correr um risquinho maior aí, né? Um risco maior para ter uma rentabilidade. Aí você pode vir. Vê se é de acordo com o teu perfil. Se não é, não tem problema. É o que eu falo esses dias, galera. Quem investe na poupança já é muito mais inteligente do que a mula que aposta na bet. Então, se o teu perfil é só poupança, tudo bem. Claro que dá para você melhorar isso, né? Porque tem investimentos muito melhores. Mas faz aquilo que te dá paz. Se você tá vindo e está agoniado, não vem. Mas se você quiser, bota 5% do teu patrimônio. Bota ali 500 conto, deixa lá por um ano. Faz uma vez e vê se você gosta. Ninguém tá, né? Não é obrigado a investir todo mês. Tem gente que pergunta, Duda, eu tenho que investir todo mês? Não. É a partir de R$500, que é o mínimo. Botou ali 500 conto? Cara, espera acabar. Deixa eu ver se vai dar certo isso aqui mesmo. Às vezes tem oferta na INCO que tem prazo de 6 meses, 12 meses, 18 meses, 24. Não precisa pegar um de 36. Vai lá. Quando acabar, pagou tudo, você vai começando a ter mais confiança. Sim. Inclusive,
É muito difícil você ver alguém que investe na Inco e depois não quer investir mais. Porque é muito bom o negócio, né? Por isso até que tá esgotando tão rápido. Até um ponto que a gente depois pode falar com o pessoal. Fala isso aí. Mas é muito isso, assim, o pessoal se torna recorrente, né? O pessoal gosta bastante. Só um ponto que eu acho importante reforçar, que você falou, concordo muito, tá, Duda? Assim, a Inc não é para todo mundo. Apesar da gente estar disponível para todos, a gente fala, o investidor que está ali, que não tem uma reserva de emergência, por exemplo, ainda não está na hora. Não só na Inco, como em ações. Vai fazer a reserva. Antes da renda da reserva de emergência. Monta a reserva. Depois disso, beleza, agora eu quero começar a diversificar, aí sim vai para a Inco. Mas assim, é muito isso. O cara começar de pouquinho, ele vai rodando e vai conhecendo. Mas falando um pouco sobre... acho que é sobre essa velocidade e um pouco também sobre a dinâmica. Muita gente fica na dúvida, poxa, entrei lá, eu vejo nos comentários, poxa, entrei lá na Inco, mas não tem nada. Primeiro ponto, por que tá esgotando tão rápido e qual que é essa velocidade? Pessoal, quando você entra ali no aplicativo da Inco e você vê lá que não tem nada, primeiro ponto, é porque esgotou. A gente está sempre lançando, pessoal. Toda semana a gente lança ali 3, 4, às vezes até 5 operações novas. Mas o que está acontecendo? A gente teve um crescimento muito grande da nossa base de investidores esse ano. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, a gente mais que dobrou de tamanho a nossa base de investidores de 2023 até agora para o final de 2024. A gente já está batendo 300 mil investidores. Então, de fato, foi um crescimento muito grande, sabe, Duda? Assim, a base nossa cresceu muito, igual a gente estava falando, né? O investidor que entra, faz um investimento, depois quer fazer mais e vai aumentando. Então, vou fazer um cálculo aqui de 300 mil, deixa eu ver, 300 mil investidores... vezes 500. Se cada um dos clientes quisesse investir 500 ali em cada oferta, já daria 150 milhões. Exato. E as ofertas normalmente são de 5 milhões, 10, né? Pois é, então é muita gente querendo investir. Então, assim, de fato, tá esgotando muito rápido. A gente teve casos ali esse ano impressionantes, assim, foram recordes aí bem legais. Então, assim, operações ali de 1, 2 milhões, tá esgotando em 10 segundos, 10, 15 segundos. A gente lançou uma de 11 milhões, que foi o CRI, né, que você comentou mais cedo, que esgotou em 106 segundos. Não deu nem 2 minutos, 11 milhões de reais. Então, só pra galera entender, né? O que acontece? Quando a construtora chega pra Inco, eles querem um valor X. Exato. Não é tipo assim, vê aí quanto você consegue. Não, eu preciso de 10 milhões, 5, 3... Cara, a hora que lança, os 300 mil clientes, 500, botei 1.000. É por isso que acaba tão rápido. Muita gente investindo ali, em questão de 100 segundos, já bate os 11 milhões que a construtora ou a empresa queria. Aí esgota, né? Exatamente. Mas o que é legal, Duda, assim, acho que esse é bacana falar. Isso abre muitas portas, sabe, assim. Primeiro ponto, assim, porque muita gente fala, poxa, então coloca mais oferta. Calma, tem que ter calma. Não vamos botar qualquer porcaria lá. Exato, né? A gente vai aos poucos, assim, a gente vai aumentando ali aos pouquinhos, trazendo mais garantias que possam aumentar mais volume, fazendo mais estruturações, abrindo outras regulações, porque tem alguns tipos de operações que a gente ainda não pode fazer, que a gente pode agora dar entrada no Banco Central e começar. Então, enfim, a gente fala muito assim, a gente é mineirinho, a gente vai um passinho de cada vez, com calma. Eu prefiro dar um passo com calma, ver se pisou certinho, agora dá outro, do que sair correndo igual um doido. Então, assim, a gente tem muito essa preocupação. Mas a gente tá fazendo muitas coisas pra poder de forma saudável, né? Exato. A gente fez muita coisa já para poder melhorar. Então, acho que o primeiro ponto, eu acho que é legal o pessoal entender como funciona, assim, os lançamentos. 11 horas da manhã, pessoal, a gente abre no aplicativo para você poder ver a operação. Então, todo dia você consegue entrar no aplicativo ali. Se entre 11 e 1 da tarde tiver alguma operação que vai ser aberta, você vai conseguir ler tudo, vai ver as operações, vai ver ali o prospecto, né, entender as condições daquela captação. E se você decidir investir, 1 hora da tarde em ponto vai investir. Então, basicamente é isso. Tem que entrar 1 hora em ponto mesmo. Tem que ser, né? Bota pra despertar. Eu boto meio-dia e 58, eu boto pra despertar pra já ficar ligeiro ali na hora, né? Eu também. Eu entro lá 11h59, meio-dia e 59 em ponto e fico pronto, preparado, já arrasto pra cima ali na hora que abriu e já clico pra investir, porque realmente tá sendo assim. E assim, o que é legal do perspectivas, né? Assim, quando a gente começa a ter esses volumes maiores, então assim, a gente começa a ter mais possibilidades. Então, pensa bem, antigamente a gente fazia captações de 500 mil, passamos para 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, 11 milhões. Quanto maior o volume que a gente consegue entregar,
mais valor a gente consegue entregar para as empresas. Então, assim, as empresas ali maiores, muitas vezes, para elas, 5 milhões não fazem cosquinha. Então, assim, algumas empresas ainda maiores do que a gente está fazendo. A gente trabalha hoje, Duda, com construtoras em média que faturam ali entre 50 a 150 milhões de reais. Tá. Agora, imagina pegando aí construtoras ali de capital aberto. Poxa, a gente pode, ainda crescendo, continuando a crescer, a gente pode daqui a pouco estar conseguindo fazer operações ali para essas construtoras ainda maiores, o MRV, por exemplo. Então, enfim, esse é o objetivo, a gente continua Alô, crescendo. MRV, entre em contato com a Inco aí. Vambora. Tem umas construtoras enormes, né, meu? É tudo, né? Cirela, MRV, Direcional, tem muita Tem muita coisa, tem muita Mas você acha que um dia a Inco vai chegar ao nível de ter ofertas tipo de 100 milhões, por exemplo? Duda, eu acho possível. A gente já faz contratos... E ainda assim acabaria rápido, isso que é o pior, né? 5 minutos. A gente hoje, assim, até é legal para as empresas que por acaso estiverem ouvindo a gente conhecer, entenderem um pouco melhor. A gente hoje, pessoal, a gente atua ali no mercado imobiliário, principalmente. A gente faz assim, operações ali, maioria ali fazendo tranches, a captação em si, entre 5 até 15 milhões. Mas os contratos, a gente pode fazer contratos até 75 milhões de reais. Então, muitas vezes, a construtora não precisa de 75 milhões todos em uma tranche, né? Ela pode pegar, por exemplo, eu preciso de 5 milhões esse mês, mais 5 milhões outro mês, e aos poucos. A gente faz muito isso. Aquela carteira Pride é assim, não é? Já teve vários lançamentos dessa mesma conjunto de empreendimentos, né? E hoje a gente está fazendo várias coisas nesse sentido. Várias operações que você vê lá, Duro, que são plano empresário. O que é o plano empresário? Plano empresário é quando a construtora está fazendo a captação para financiar ali o custo da obra e a gente vai liberando mais volumes de acordo com o avanço. Então, todo mês vai uma pessoa lá, vê o avanço da obra e fala, a obra avançou mais 5%, então eu posso liberar mais 1 milhão. Aí a gente capta mais 1 milhão e envia para a construtora. Agora avançou mais 2% esse mês, não avançou tanto, libera mais 500 mil. No outro mês avançou 10%. Opa, libera 2 milhões. Então a gente consegue fazer isso, até uma coisa que para poder trazer uma redução de riscos, né? Porque querendo ou não, a gente vai liberando, a gente está vendo a obra avançar mês a mês. Então, assim, isso é uma coisa também que reduz o risco do investidor. Boa. E aí, Dani, uma última pergunta aqui. Última não, talvez tenha mais. Vamos falar sobre a previsão para 2025, né? Legal. A pergunta. Vocês têm lá os graus de risco. Primeira coisa que você vai ter que analisar. Entrou lá, oferta X. Primeira coisa, grau de risco. Sim. É A, B, C, D ou E. Se você está começando, tenta focar em A e B. Hoje eu já investi em A, B e C também. D e E eu vou ser sincero, não gosto. Mas tem quem goste. É o que a gente tava falando, é o perfil. Né? A Inco não é para todo mundo, né? É para todo mundo, mas não tá liberado para todo mundo, mas não é de acordo com o teu perfil. E eu, por exemplo, eu não gosto de investir em D e E. Então eu não invisto. Mas você vai ver o grau de risco. Depois, você vai ver o prazo. Então, como a gente falou, tem oferta lá de 6 meses, 12 meses, 18 meses, 24, 36. Dá para sacar antes da hora? Não. Deixa lá. Então, se você está investindo numa que vai demorar 36 meses, 3 anos. É bom porque vai ficar ano após ano uma rentabilidade boa e no final lá você vai pegar uma grana boa. Só que tem também a rentabilidade, que normalmente é 100% do CDI, que é o mesmo que a caixinha, que muitos CDBs, só que tem sempre mais um percentual de 6, 6,5, né? Então, quando você investe na Inco, é como se você estivesse investindo falando da rentabilidade aqui, né? É como se você estivesse investindo em uma caixinha que paga 100% do CDI, só que tem mais 6,5%. Então é uma rentabilidade muito boa, por isso que a minha carteira foi quase 20% no ano passado, né? Aí você vai ver a rentabilidade. Quanto maior a rentabilidade, maior o risco. Então, um grau de risco E, caramba, é E. Só que aí vai ver 30%, né? E aí você vai ver a modalidade de pagamento. Então, vamos lá, Dani. Bullet, parcelas amortizadas, fluxo irregular. E eu tenho a impressão que esses dias eu vi uma lá que eu nunca tinha visto, um nome diferente lá. Mas fala aí sobre as modalidades que tem lá. Isso aí também é até uma parte das novidades que estão chegando aí. Vamos lá. A gente tem várias modalidades mesmo. Tem uma Bullet, em que você faz um investimento, recebe tudo ao final. Qual que é a vantagem e a desvantagem dela? A Bullet, a principal vantagem é a questão do imposto de renda. Porque o imposto de renda na Inco, pessoal, é igual de um CDB normal. Então, na prática, ele vai ter ali uma tabela regressiva, né? Quanto maior o prazo, menor o imposto. Tá. Então, assim,
exceto no caso do CRI, né, que aí realmente não tem imposto de renda, que aí tanto faz nesse ponto, nas bullets que são operações sem ser isentas, tem a vantagem do imposto e vai tendo aqueles juros compostos acumulando ali todo mês. Querendo ou não, vai ter uma rentabilidade maior a bullet. O retorno total vai ser maior. Tá. A rentabilidade vai ser a mesma e o retorno total, se você reinvestir a parcela amortizada, os juros mensais, é o mesmo. Vai dar no mesmo. Ele é prático. Você vai fazer um investimento, deixa lá, no final pega tudo. Exato. Desvantagem dele é que ele tem um risco maior, porque querendo ou não pensa, a consultora captou 5 milhões, ela no final do prazo, ela vai ter que pagar ali uma paulada. Tá. No outro, ela vai pagando ali todo mês. Então, entendi. Tem esse ponto também. Tá. A outra modalidade que tem, juros mensais. Similar à bullet, a empresa vai pagar todo mês só os juros e no final ela vai pagar, te devolver o seu dinheiro. Então é como se fosse uma rendinha mensal. O montante principal no final, mas os juros mês a mês. Juros mês a mês. Tá. Tem o parcelas amortizadas, que a gente tem hoje duas formas dele. Tem o parcelas amortizadas com carência e o sem carência, que é o normal. O normal, basicamente, todo mês a empresa vai te pagar juros e vai te devolver... Não, na verdade, não só todo mês, tá, Dura? Que a parcela amortizada depende, vai ser periódico. Pode ser mensal, a maioria é mensal, mas às vezes pode ser trimestral, semestral, depende de cada operação. Mas então, naquele período, a consultora vai te pagar ali uma parcela que vai ser juros, mas devolver para você uma parte do seu capital investido. Tá. Então isso te dá mais liquidez, porque é a que eu gosto mais. Porque todo mês você vai recebendo ali juros mais uma devolução do capital. Então, vou dar um exemplo assim, pensa uma de 12 meses, parcelas amortizadas mensais. Com 6 meses, você já recebeu metade do seu dinheiro de volta. Sim. Então, nesse meio tempo, você pode ir reinvestindo, diversificar mais, que é o que eu gosto de fazer. Tá. Então, tem essa. A com carência é igual, a única diferença é que naquele período de carência, não tem pagamentos. Pode ser alguns meses do início até 3 meses, 6 meses. Exato. Então, por exemplo, 6 meses de carência, aqueles 6 meses tá rendendo juros normal, como se fosse uma bullet, e a partir dali, aquele saldo ali que você teve de investimento mais os juros, começa a pagar amortizando. Tá. Então, esse é o passe amortizados com carência. Fluxo irregular, Duda, é quando você tem ali uma operação que a gente tem que fazer dessa forma, é quando o fluxo de pagamentos da empresa ele é literalmente irregular. Então, por exemplo, não dá para saber quando vai vir. Vou te dar um exemplo. Uma operação de precatório. Então, assim, falando, a gente até, pessoal que não sabe, a gente não faz só imobiliário, né? A gente faz também, por exemplo, precatórios, vamos soltar para agro, então tem outros mercados aqui, além do imobiliário, que é o nosso principal. Mas pensa uma operação de precatório. O governo pode pagar em abril, pode pagar em junho, pode pagar em julho. Ele é irregular. Tá. Então, o que a gente faz nesse caso? O fluxo regular, ele vai pagar, a empresa vai retornar para o investidor de acordo com o fluxo de recebimentos dela. Então, por exemplo, pode ter mês que ela vai pagar, pode ter mês que ela não vai pagar, pode ter mês que ela vai pagar mais, outros meses vai pagar menos. Então, ele é literalmente irregular. Ele tem um prazo máximo, então, por exemplo, 30 meses. Em 30 meses, ele tem que quitar tudo. Uhum. Até lá, ele vai rendendo aquela taxa ali e ela vai quitando e amortizando de acordo com o fluxo dela. Tá, entendi. E a última modalidade, que é a novidade, que a gente está para lançar em breve, é a modalidade que chama Equity, que é de participação. A gente vai começar a lançar operações que o investidor vai poder entrar em uma participação no projeto. Então ele vai receber um percentual do resultado daquele projeto. Da hora, hein, meu? A gente está ainda estruturando, não tem muito detalhe para poder falar isso ainda do que, mas é um spoiler. Legal, que vai ser legal. O investidor vai poder participar com um percentual daquele projeto. Então, se o projeto vendeu pra caramba, estourou, foi muito melhor do que o esperado, a rentabilidade vai ser maior. Ao mesmo tempo, a desvantagem é que também, se ele for pior, a rentabilidade é menor. Tá. É um outro modelo, um pouco mais para renda variável. Então, o investidor vai entrar ali de acordo com aquele projeto e vai ter ali uma expectativa, mas pode subir muito ou pode cair a rentabilidade de acordo com o resultado. Tá, muito legal. Dentro de tudo isso que a gente tá falando, a ideia era ter 25 minutos de papo. Já deve estar indo pra 1 hora. Não dá, é muita coisa, mas é tudo muito interessante. E lembra, pessoal, é o teu dinheiro que a gente tá falando. Será que vale a pena você gastar 1 hora aí, né? Investir 1 hora para você otimizar o dinheiro que entra? Ou você ficar assistindo 1 hora de Big Brother para torcer pro cara lá ganhar 1,5 milhão e você continuar pobre e lascado, né? Então, prioridades na vida, tá? A Inco é uma forma de você investir em imóveis. É uma forma de você investir no setor imobiliário. Então, você pode investir em imóveis? Pode. Só que aí, é muito bom? Eu acho top. Eu tô investindo, galera. Eu comprei um terreno lá, né? E já teve uma rentabilidade muito boa. Só que é um negócio muito mais caro, menos acessível e entra naquele negócio da diversificação que a gente falou. Eu vou botar ali 200, 300 mil num imóvel só. Na Inco, você consegue, se você tiver 200 mil,
não precisa ser isso, né? Se você tiver 10 mil, você consegue investir em 10 empreendimentos diferentes. E são empreendimentos muito loucos, né? Tipo prédios, condomínios, sei lá, city shopping, sei lá, coisa muito grande. Outra vantagem. Duda, e fundo imobiliário? Também amo. Eu invisto em fundo imobiliário, gosto pra caramba. Só que se a gente for pensar, a Inco é mais prática, a Inco tem uma rentabilidade melhor, é muito difícil você achar um fundo imobiliário que tá pagando 20% ao ano, né? E qual que era a outra coisa que eu tinha pensado? E aí a Inco é renda fixa. E não tem taxa de administração. Não tem taxa de administração e é renda fixa, ou seja, quando você investe na Inco, já tá falando ali o percentual. Fundo imobiliário é da hora? Muito. Eu gosto pra caramba de fundo imobiliário. Só que é renda variável. Dependendo do que acontecer no mercado, pode dar bom, pode dar ruim. Então, volta de novo. Tenha investimento em fundo imobiliário. Tenha, é muito bom. Tenha investimento na Inco. Tenha CDB. Vai. Você vai ver que à medida que você está investindo, a tua vida vai começar a mudar. Sim. E talvez hoje, eu só tenho 500 conto. Que papel de diversificar? Bota tudo num CDB. Se tudo que você tem é 500 conto, bota num CDB. A partir do momento que você começa a investir e ver o teu dinheirinho ali se multiplicar, cara, você vai querer começar... juntei aqui 5 mil. Será que no mês que vem agora, em vez de botar mais 500 aqui, eu posso botar 500 lá na Inco? 10% do seu patrimônio. Tá ótimo, né? E assim você vai avançando. Então, o risco é o mesmo. Se você for comprar um apartamento, você também não corre risco do apartamento. Eu moro em Osasco. O apartamento que eu comprei atrasou aquelas gramas lá. Tive que ficar morando lá por vários meses, né? Emprestado no apartamento de um primo meu, lá na Água Branca, né? Atrasou. É um risco. Eu poderia correr o risco de a construtora não entregar o apartamento que eu comprei. Corria, né? Só que na Inco, você pode diversificar e lá vai ter uma equipe que vai analisar a construtora. Eu sou burro pra caramba. Como é que eu vou saber o faturamento da construtora? Normalmente, quando a gente vai comprar um imóvel, a gente olha o decorado, amei, vou comprar. Calma! Você sabe se a construtora é confiável? Você não tem nem acesso, né, Duda? Essa informação não está disponível. E para você está, né? A empresa quer captar, te fala, beleza, quer captar? Me manda mostra tudo. Aí, né? Você chega lá para comprar um imóvel, chega lá pro cara vai comprar um apartamento lá, Sim. Bate lá, ó... Deixa eu ver teu faturamento. O cara vai rir de você, não vai passar. Então você vê, é uma forma de investir no setor imobiliário mais fácil, mais prática, tem risco, tem. Assim como o fundo imobiliário também tem, assim como comprar um apartamento também tem. Só que ali você consegue a partir de 500 conto. Fundo imobiliário pode ser menos? Pode, é uma vantagem do fundo imobiliário, né? Só que é renda fixa, rende mais e tem uma equipe muito boa e todo mundo que investe na Inco ama. Pensa na possibilidade de você diversificar lá um pouco, né? Fala aí, Dani, o que você pensa? Selic aumentando, isso é bom ou ruim? O que você espera para 2025? E até pensando em renda fixa, qual o benefício de a gente ter uma parte de investimento na Inco quando a Selic aumentar e também quando ela cair? Legal, Duda, isso aí é uma pergunta assim, super interessante. Porque quando a gente lançou a Inco, a gente ficava pensando assim, poxa, como que seria a Inco em um cenário de juros altos, né? Assim, a gente passou por esse período aí, Brasil, essa montanha-russa. Então a gente lançou a Inco, a Selic estava tipo mais ou menos uns 6, 7%, caiu para 2%, depois subiu para 14%, começou a cair. Então assim, a gente percebeu que assim, até por isso que a gente mexeu bastante na nossa operação. Antigamente a gente lançava a maioria das operações pré-fixadas. Tá. Então era tipo 14%, 15% ao ano. Hoje a gente lança justamente o CDI+, ou então o IPCA+, coloca esse mix entre um pós-fixado, um indicador, mais um pré-fixado, para dar sempre um prêmio de risco e acompanhar a economia. Então, por exemplo, quando a Selic está caindo, a gente tem algumas vantagens. Primeiro, poxa, o investidor, a Selic está caindo, então o investimento que ele tem ali no CDB está caindo também, o Naim cai, mas o nosso prêmio 6, 7, mantém. Vai ser sempre melhor, né? Então ele está mantendo, então a gente está sempre tendo essa vantagem de 6, 7%. E isso, quando a Selic cai, se torna muito relevante. Então, por exemplo, quando a Selic está 2, você tem 8, 9. Então, quando a Selic está 14, beleza, continua tendo 20, 21. Então, assim, a gente consegue manter essa vantagem, assim. Acho que a gente passou por tudo. Passamos por queda, passamos por subir. Então, assim, pra gente viu que tem demanda nas duas pontas. Assim, é uma coisa que, claro, pro mercado como um todo,
Selic mais baixo sempre é melhor, porque a economia gira mais, as construtoras conseguem ter uma taxa melhor, então o risco reduz, as pessoas conseguem gerar mais, as construtoras conseguem vender mais fácil, porque querendo ou não, com os juros mais baixos, as pessoas conseguem financiamento melhor. Então assim, para o mercado como um todo, juros altos nunca é legal. Mas de fato é o cenário que hoje acontece no Brasil, e a gente viu que a Inco continuou funcionando muito bem, tanto com as taxas mais altas, que vão trazer uma rentabilidade muito mais alta, como também com a Selic mais baixa, que a gente mantém tendo um prêmio de risco muito atrativo. E é legal porque é no setor imobiliário a maioria. O setor imobiliário, querendo ou não, tem ciclos e tal, mas é sempre bom, porque todo mundo sempre quer investir em imóvel. É uma demanda, né, que mantém, né? As Nunca pessoas precisam para, manter. Né? Aproveitar aqui, acho que uma dúvida que o pessoal tem muito, eu vejo direto, e que eu acho que é legal também até para se uma construtora estiver vendo a gente aqui conversar. Muita gente pergunta, mas por que a construtora quer captar com você? Qual que é a vantagem para a construtora? Então, primeiro ponto, por que é bom para a construtora? Vamos lá, grande ponto, velocidade. Para a construtora estruturar um CRI hoje, vai fazer uma estrutura ali, é uma burocracia danada, dura assim, seria complexo. Conseguir dinheiro com o banco, segurativo. Com o banco, com um fundo, uma securitizadora. É complexo. Para fazer uma estruturação de um CRI, falando ali de um projeto, uma estruturação de 50 milhões, que a gente consegue fazer aqui através da Inco, a gente já fizemos até de 75 milhões. Quando você vai estruturar um CRI hoje com uma securitizadora, é complexo, demora. Já vi casos de 6 meses até 1 ano para poder estruturar. Então, isso, para a consultora, às vezes, perde um custo de oportunidade muito alto. Na Inco, a gente consegue fazer isso muito mais rápido. A gente tem uma equipe muito especialista nisso. A gente tem uma esteira ali muito, muito rápida. Então, a gente consegue fazer uma análise muito bem feita, com a consultora fazendo ali, mandando os documentos. A gente consegue fazer isso de uma forma rápida. E a gente lança na plataforma, igual a gente falou, né? 11 milhões em 2 minutos. Então, assim, a gente consegue trazer velocidade. Segundo ponto, em relação à simplicidade do processo, análise. Como a gente tem um time especialista, a gente fala que a gente é um parceiro da empresa. A gente quer ser uma solução para as empresas, Duda, assim, que a consultora vai fazer um novo projeto, ela já pensa, pô, financiamento é com a Inco, não vou pensar em outro lugar. Então a gente está ali sempre tentando entender as necessidades da empresa, montando o fluxo de acordo com o que a empresa precisa. Então a gente vai fazendo isso muito para poder trazer uma facilidade para a empresa, uma saúde para o fluxo dela. E o terceiro ponto é em relação à taxa. As nossas taxas são competitivas. Falar, poxa, as nossas taxas são baratas? Não, não são. A rentabilidade para o investidor, a gente quer colocar para o investidor uma rentabilidade bem alta. Mas, ao mesmo tempo, a gente tá as taxas competitivas com o que tem no mercado. Então, poxa, a gente não tem taxas mais caras. Se a consultora consegue uma taxa melhor no mercado, a gente consegue bater provavelmente. Então, acho que isso é um ponto legal para o pessoal saber. Outro ponto também que é interessante, querendo ou não, é uma divulgação. Sim, né? Tipo, com certeza. Vai ter 300 mil clientes vendo, olha, tem uma construtora no Paraná que chama tal e tá fazendo esse empreendimento. Às vezes um dos 300 vai lá querer comprar um apartamento. Já aconteceu, coisa, né? Já aconteceu de cliente nosso querendo comprar apartamento. Assim, e realmente, é um marketing gratuito, né? Então a consultora antes estava pegando no banco, não dá nada. Sim. Na Inco ele tá ali, querendo ou não, sendo colocado numa prateleira com construtoras boas também, bem selecionadas, e vai estar sendo uma vitrine para milhares de pessoas do Brasil todo verem aquela construtora e pensar, poxa, se essa construtora está na Inco, eu consigo comprar um apartamento ali. Eu tenho confiança de comprar um apartamento na planta. Então, galera, eu vou colocar rapidinho na tela aqui, ó. Abrir o aplicativo, vai aparecer essa tela aqui. Aí você clica ali na última aba, acho que é carteira, né? Não lembro como é que chama a parte lá. Você vai mandar um dinheiro para a Inco, para você poder investir. Então, você tem conta no Bradesco, Nubank, Inter, Itaú, você vai mandar uma grana para a Inco, caiu a grana lá, aí é ficar de olho nas ofertas. Como o Dani falou, 3, 4, às vezes até 5 ofertas na semana. Normalmente, no máximo, uma por dia, assim, alguma coisa assim, né? Segunda, quarta, sexta, não tem uma regra, né? Mas você vai ficar de olho lá. Abriu a oferta, às 11, você vai ler tudo. Aí você tem um botão lá que eu tô sem... O meu aplicativo da Inco fica no celular lá de casa. Você vai ter algum botão, acho que é investir, sei lá. Aí você vai clicar e ver quais ofertas. Ah, Duda, não tem nada. É porque acabou. Então você vai ter que ficar de olho para a próxima. Provavelmente se tá aí sem nada, que hoje ou amanhã vai ter alguma coisa aí. Ou daqui a no máximo 2 dias. Quando abriu, às 11, você vai ler as informações e pensar. Faz sentido para mim? Eu quero investir nessa ou não? Quero. Então... 11h59, meio-dia 59 no máximo, você tem que ficar de olho. Acaba rápido. Vai acabar, você vai ver e vai reclamar e vai ficar me mandando essa porcaria aqui nunca consigo. Claro, você chega lá a 1h10, né? Tem 300 mil pessoas que foram mais perto que você. Então, meio-dia 59, bota para despertar. Achou? Deu 1 hora,
pá, vai ficar ativo lá o botãozinho de investir. Então você vai lá clicar em investir, vai escolher o valor, no mínimo R$500, né? Vai investir, vai ter umas confirmações aí, pronto. Aí depois você vai voltar lá na tua carteira. Tem uma aula que eu vou deixar aqui no final da tela, mostrando tudo, galera, tudo. Um aulão sobre o aplicativo da Inco inteiro, tá? Então, dá uma olhada para você tirar todas as suas dúvidas, mas acho que foi bem esclarecedor aqui, né? Não sei se sobrou alguma dúvida pra galera, né? Acho que a gente falou tudo, Duda. Assim, só um recado que eu queria passar pro pessoal é que a gente tá com perspectivas muito legais para 2025, assim, em relação a produtos, assim, a gente tá com... a ideia nossa é começar a fazer CRA. Então também vai ter ali, além do CRI, vai ter agro. CRA. Tá. Talvez não é o sabão cracrá não, viu? Isso aqui é um investimento, tem aula no canal sobre isso. Então, assim, a ideia é ter mais CRI e vamos trazer CRA também. Outros mercados estão olhando. A gente está com expectativa, assim, ainda estamos desenhando as projeções, mas assim, esse ano a gente deve ter lançado na plataforma, vai fechar o ano em torno de R$300 milhões. Ano que vem, a nossa expectativa é de lançar em torno de 500. Porque assim, 500 até talvez 600. Assim, vai depender um pouco das coisas, que a gente tá com muita coisa em andamento ali. Sempre mantendo, igual eu falei, assim, essa calma, fazendo as coisas um pouquinho, mas tá com muita coisa em andamento que a gente já começou, que a gente tá colhendo fruto agora do que a gente começou a plantar 2 anos atrás. Legal. Então, assim, expectativa muito legal. Estamos olhando até, pra você ter uma ideia, Duda, assim, ainda não é nada certo, mas o que a gente tá pensando, até investimento nos Estados Unidos através da Inco. Então, assim, tem muita coisa legal para vir, assim, a gente tá correndo atrás, tá com muita coisa em andamento ali, em análise. Você trata de correr mesmo, que eu quero começar a ganhar em dólar agora na Inco também. Vai ser uma boa, da hora, hein? Imagina, vamos ver, se der certo vai ser muito bom. Então é isso, espero que tenham gostado aí, praticamente é um podcast, até a mesinha aqui é de podcast, né? Aí, ó. Mas quisemos esclarecer todas as suas dúvidas, falar abertamente, com transparência, o que é, quais os riscos, para quem é, quanto você tem que investir, como diversificar, se faz sentido para você ou não, se não faz, não investe, tá tudo bem, né? Mas acho que foi bem legal o papo aqui. Lembra que aqui no canal, pessoal, tem uma playlist só de aulas sobre a Inco. Faz anos que eu faço uma aula por mês sobre a Inco. Por quê? Porque eu gosto muito, né? Então, lá na playlist vai ter vários vídeos sobre coisas que já passaram, sobre modalidades diferentes também, que não são necessariamente do setor imobiliário. Eu gosto mais do imobiliário, mas tem outras coisas aí. Vamos ver o que mais que tem de novo aí pra vir daqui pra frente, né? Dá uma olhada lá. Lembrando que no aplicativo da Inco tem o suporte lá pra você tirar qualquer dúvida. É super tranquilo, tá? Super bem avaliado. Espero que vocês gostem, né? E é isso, segue lá o pessoal da Inco no Instagram também, vou deixar o Instagram deles aqui na tela. Acho que é isso, né, Duda? É isso, Duda, acho que passamos por tudo aí. Boa, então ó, vou deixar aqui na tela esse aulão aqui, que é um aulão completo sobre o aplicativo da Inco. Tem uma outra aqui que eu ensino passo a passo como investir, e vou deixar outras 2 aqui que podem te ajudar também. Tamo junto, galera, abre a sua conta pelo link aqui da descrição ou no primeiro comentário eu vou fixar também. Valeu! Valeu, pessoal!